Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Fer falando. Quem aí lembra da Hermione? Minha querida, amicíssima Hermione. Esses dias pra trás eu tava me pegando pensando nela e eu acabei por me lembrar de uma pessoa que, honestamente, eu não lembrava, né? Que esse cara existiu na minha vida. Quando eu entrei nessa escola, né, que eu conheci a fofinha, a bonitona e a Hermione, quando eu ainda conversava com a fofinha, na mesma sala nossa mesmo, tinha um rapazinho que aqui eu irei chamar ele de Tom Riddle. Vocês sabem quem? Aquele que nós não falamos o nome. Era um rapazinho pálido, com cabelo de índiozinho, sabe aquela franja de cuia tampando a testa, o olho azul, doído de azul. Honestamente, eu não tinha uma opinião formada em relação a ele. Para mim, ele era um rapazinho como qualquer outro. Eu lembro que nos dias frios ele sempre ia à escola com uma blusa vermelha. E eu conheci ele antes mesmo, né, de conhecer a Hermione. Eu não lembro o que aconteceu, assim, que situação aconteceu na escola. Que eu lembro que tava uma galerinha lá reunida e tava todo mundo trocando seus e-mails, né, para adicionar um ao outro no MSN. E aí o Tom pediu para eu passar meu e-mail para ele me adicionar lá. Naquele mesmo dia eu cheguei em casa e tinham várias solicitações, né, de pessoinhas lá da sala e um deles estava ele. Eu até lembro que ele colocou assim: eu, parênteses, Tom. Só que aí, a partir daquele dia, ele começou a me tratar super estranho. Dá ao ponto de eu chegar e falar, tipo, oi Tom, bom dia. E ele me olhar com uma cara de bunda, me olhar de cima a baixo e sair. Por exemplo, ele sabia que eu era muito fã de Paramore. E aí ele começou a ficar jogando umas indiretinhas falando que toda menina que escuta Paramore é lésbica, é estranha, é esquisita. E aí eu ficava olhando pra ele, tipo, cara, eu escuto Paramore e não sou lésbica. Tipo, e aí ele me olhava como se eu fosse um trem esquisito, um trem nojento e saía de perto. E eu ficava sem entender, mas fui ignorando ele. O tempo foi passando, nesse meio tempo conheci Hermione, e aí fui parando de conversar com a fofinha e a bonitona, porque elas não eram roqueiras o suficientes pra andar comigo, né? Eu era uma tola. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Tom fazia parte do grupinho dos roqueirinhos. A gente não ficava integralmente com os roqueirinhos, não. A gente só sabia que tinha o grupinho lá. Tava na educação física e eu lembro que eu e a Hermione estávamos sentadinhas na arquibancada, a gente estava desenhando assim umas coisas. E eu lembro que o esquisito do Tom chegou, tinha acontecido uma feira de anime no último final de semana, e ele começou a se gabar pra gente, dizendo que tinha pegado várias meninas, que ele tinha feito, que tinha acontecido, e ele começou a falar o nome de várias garotas, e eu vi que a Hermione ficou amuada. A Hermione falou que tava passando mal e pediu pra ir no banheiro comigo. Quando a gente chegou no banheiro, tinha umas meninas lá arrumando assim, né, olhando no espelho, lavando a mão. Na hora que as meninas saíram, a Hermione abriu o berreiro e começou a chorar desesperada, e eu sem entender o que tava acontecendo. E aí eu falei: "Que foi? O que tá acontecendo?" Ela: "Eu tô passando mal, tô com dor de barriga", falou assim, e eu com medo, e ela ficou meio desconversando assim: "Não, não, vai passar, ok." Acabou a educação física, tivemos o restante da aula. Quando eu cheguei em casa, que eu fiz as coisas que eu tinha que fazer, que eu entrei no computador, tinha uma mensagem da Hermione. Ela tava confessando pra mim que ela chorou porque escutar o Tom falando que tinha beijado metade de Minas Gerais fez ela ficar chateada porque a Hermione tinha sentimentos pelo Tom. Primeiro eu fiquei assim, né, coitada. E aí, coincidência ou não, eu comecei a perceber que o Tom, ele começou a se aproximar muito da gente. Quando a gente ficava na sala, o Tom sempre chegava perto e queria ficar também. E eu não me importava muito porque pra mim ele era só o Tom. E aí o próprio Tom começou a chamar a gente pra poder ficar com ele e os amiguinhos dele. E ai, velho, todas as lembranças que eu tenho dessa época eram extremamente chatas, porque os roqueirinhos que ficavam lá, que nem um dia um cara pegou meu celular e começou a fuçar. Aí ele viu que tinha umas músicas do System of a Down. E aí ele já começou a me perguntar, né, qual que é o tipo sanguíneo do Serj Tankian, qual que é o nome da avó do Daryl Malakian, e começou a ficar assim, e eu, velho, não, vai cheirar um sovaco, mano. E os meninos tudo aspirante a Zé Droguinha, sabe? Nem
E aí tinha aquela coisa também, tipo, a Hermione, ela começou a crescer muito o tupete dela. Eu não lembro, honestamente, se aconteceu alguma coisa específica que a partir disso daí eles começaram a me considerar a inferior do grupo. Mas era muito chato, sabe? Qualquer coisa, tipo, no dia que eles viram no meu celular que tinha Gorillaz, tinha Spice Girls, tinha Paramore, já citei, né, no vídeo da Hermione que pra eles Paramore não é rock o suficiente. Eles são quase uma banda de pop rock. Eu ficava falando assim. E eu tipo, e daí, brother? Mentira, né? Eu não falava nada disso. Eu só ficava calada e chorando 1 milhão de litros dentro de mim, né? Eu necessitava da validação das pessoas pra me sentir digna de alguma coisa. Só que de certa forma, sempre era eu, Hermione e Tom, entendeu? Só que nesse meio tempo também veio o surfista, e aí a Hermione começou a deixar o Tom de lado, aí a gente começou mais a ficar sozinha mesmo, assim, pela escola. Quando a gente já tava no ensino médio, a Hermione já tava em Hogwarts, tava começando a ficar mais que nunca com aqueles rompantes, né, de se achar melhor que os outros, se achar uma bruxinha evoluída. Algumas vezes, depois que a gente saiu do ensino fundamental mesmo, eu saí algumas vezes com a Hermione, eu sempre tinha que me esforçar muito pra ir ver ela, e ela sempre fazia um drama muito esquisito de ficar me implorando pra não reparar que o bairro que ela morava era um bairro feio, mas que ela me garantia que a casa dela era linda, era luxuosa, e de fato a casa dela era bonitinha, mas tipo assim, mesmo se ela morasse numa casa sem reboco na parede, sabe? Eu gostava dela, ela era minha amiga, eu não me importava com essas coisas. E o bairro dela era normal, talvez por isso que ela não queria muito assim ir na minha casa. Pra ela ir na minha casa eu tinha que implorar e não dava pra pegar ônibus nem nada, só se o pai dela animasse levar ela lá na minha casa. Que até que parando pra lembrar não era tão longe não, a gente morava em bairros próximos. Depois que a gente se formou no ensino fundamental, houveram poucas vezes que a gente se viu e de certa forma o Tom de vento em popa me chamava pra conversar. E ele sempre me chamava com um tom assim meio flertante. Esqueci de mencionar, acabei de lembrar que falando isso, que houveram vezes a gente lá nessa escola que a gente estudava no ensino fundamental, que o Tom do nada começava a flertar comigo na frente de todo mundo. Houve até um dia fatídico, misericórdia, eu não lembrava disso. Eu tô falando, vai vindo as coisas na memória. Fui subir assim, o que aconteceu, cara? Acho que ele pegou meu celular e ele foi tirar foto. Tipo assim, ele tirou uma foto minha sem eu ver e ele falou que ia passar a foto pro celular dele. Como eu sabia que ele era um louco pervertido, né, punheteiro que só, saí desesperada tentando tirar o celular da mão dele e aí eu escorreguei, uma coisa assim, e eu acabei quase, eu não caí, eu quase caí sentada no colo dele, mas eu só escorreguei, sabe, eu meio que trombei assim nele, aí eu caí pra um lado e ele caiu pro outro e eu consegui tirar meu celular da mão dele antes dele transferir as coisas, e gente, não era zoeira não, ele ia transferir a foto mesmo, e aí ele começou a se exaltar todo na frente de todo mundo. Eu falo isso, eu tô até com uma cara de nojo aqui que eu tô me olhando no espelho. Ele começou a falar pra todo mundo que eu caí sentada no colo dele, foi muito gostoso. E eu tipo assim, mano, para com isso, tá? E a Hermione com uma cara de bunda, olhando pra nós dois. E aí ele começou a chegar próximo assim de mim, começou a colocar o braço em volta de mim, sabe? Em volta do meu ombro e eu tirando o braço dele. E eu não tava nem rindo, sabe? Nem tipo assim, para, bobo, para. E olha que eu já tive uma época assim, né? Pick me, desgraçada. E aí, ok, aquele dia acabou e eu lembro que a Hermione me pediu desculpa no MSN. Ela pediu desculpa porque ela não sabe o que que deu nela. Porque até então ela tava nessa confusão toda com o surfista. Nessa época eu lembro que eu e o surfista a gente já tinha decidido parar, né, de fazer aquelas bobagens. Eu ainda não tinha conhecido o roqueirinho, então realmente ficou ambígua a situação. E como eu também tava, né, digerindo toda a situação que tinha acontecido entre eu e o surfista, então eu tava meio com nojo de mim, sabe? Então eu tava meio que fugindo de todo tipo de interação possivelmente romântica na minha vida. Hoje eu consigo entender, né, como essa forma, mas nem eu tava entendendo o que tava acontecendo. Só era uma adolescente insegura, confusa por uma desgraça. Eu já tava no ensino médio, viajei pra Bahia com meus parentes e eu comprei uns presentinhos lá na Bahia pra dar pra eles. Comprei pulseirinhas, queria dar pra eles, a gente combinou de sair pro shopping. E cara, eu vou te contar que dia
chato. Ah, algo importante que eu esqueci de falar, que eu lembro que eu não falei no vídeo da Hermione porque realmente eu não lembrava. A Hermione, quando já tinha passado toda essa situação de surfista e eu já tava também com o roqueirinho, aquela coisa toda, ela passou por uma situação assim, um dia, algo bem específico aconteceu na vida dela e ela se converteu. Ela se tornou cristã. Porque o que acontece? A Hermione, ela tinha bastante revolta com Deus. Ops, gatinha tá pedindo pra ir embora. Aquela coisa, né? Tipo assim, eu vou encher minha cara de doce. E aí, no momento que eu tiver diabética, eu vou falar que a culpa é de Deus porque ele não é um Deus de amor que me livrou dessa doença. Era mais ou menos assim o nível de raiva dela contra Deus, sabe? Ela não acreditava que Deus existia porque ela tinha dificuldades na vida. Só que assim, né? Quem nunca? Às vezes não necessariamente você duvidou da existência de Deus, mas pode ser que você nutria esse pensamento, sabe? Poxa, Deus, mas que injustiça! Se você é um Deus de amor, por que eu tô passando por isso? Sendo que você só tá colhendo as consequências dos seus atos mal pensados, meu amor. Toda ação tem uma reação, né? Então eu só sei que ela tinha essas revoltas desse jeito por pura projeção da pessoa que eu sei que eu já fui, entendeu? E aí, enfim, ela teve esse encontro, assim, com Deus e como eu ficava escutando, né, as falas ateias dela, e eu lembro, assim, que genuinamente eu fiquei feliz por ela, sabe? Só que onde ela ia não era uma igreja, era uma seita, porque lá não podia falar culto, senão eles ficavam bravos, tinha que falar reunião, não podia falar pastor, tinha que chamar o cara lá de outra coisa, sei lá, sacerdote, não sei. E todo mundo lá tinha esse rompante, nós somos melhores que os católicos, nós somos melhores que os da quadrangular, somos melhores que os da batista, somos melhores que os da presbiteriana. Eles tinham uns discursos assim, e eu até lembro no dia, o rapaz assim que ministrou, eu até senti um trem ruim assim, porque ele tinha esse tupete, esse rompante de nós somos os filhinhos preferidos de Deus, nós somos o centro da vontade de Deus. E eu lembro que ela ficava anotando tudo num caderninho, talvez por isso que ela ficou tão mais arrogante, né? Depois que a gente saiu do ensino fundamental. Mas enfim, depois do culto, reunião, vai que tem alguém escutando, né? E me reconhece, fala, você tá falando que era culto, mas era uma reunião, yada, yada, yada. Nós fomos caminhando pro shopping, lembro que a gente pegou chuva e foi muito louco. Chegamos no shopping, a gente tava comendo e aí o Tom chegou e encontrou com a gente. E cara, foi um saco, porque o Tom, ele ficava descaradamente dando em cima de mim. Eu digo assim, descaradamente mesmo. Ele ficava tentando passar a mão no meu corpo e era muito estranho. E era muito chato, porque, por exemplo, teve um momento que a gente tava na fila daqueles quiosquezinhos de sorvete do McDonald's, sabe? E aí eu tava indo lá comprar um McFlurry. A gente lá na fila, ele ficava tentando pegar na minha cintura, sabe? Me abraçar por trás, como se a gente fosse até um casal mesmo. Para, cara. Não tava legal mesmo. E eu percebia que a Hermione ficava olhando pra gente, fuzilando a gente assim com o olhar, como se até eu tivesse me insinuando pra ele. Acho que eu me lembraria, sabe, das minhas intenções, assim. Eu lembro que eu não tava gostando. Tanto é que depois que eu peguei meu McFlurry, o Tom tirou o sorvete da minha mão e ele começou a comer, tipo assim, sozinho. Ele colocou uma colher ou outra assim na minha boca e eu nem queria que ele fizesse isso. E ele, tipo, bem dizer, comeu o McFlurry todo sozinho. E eu toda insegura, toda idiota. A Hermione ficou toda felizinha quando ele fez isso, ela ficava rindo, toda felizinha. E aí tá, eu lembro que aconteceu um imprevisto, aconteceu alguma coisa lá na vida pessoal lá dos meus parentes, e aí a matriarca lá da família, ela teve que me buscar lá de carro, e aí eu, querendo ou não, sair do rolezinho mais cedo, e aí tá. Ok, naquela mesma semana eu tinha combinado de ir pra casa da Hermione pra gente fazer cupcake e ela simplesmente não tava nem aí. Tanto é que a gente tinha combinado de dividir uns ingredientes pro cupcake. Tipo assim, não tinha leite na casa dela. Ela não falou pro pai dela pra comprar leite. Não tinha ovo na casa dela. Ela não falou pro pai dela comprar ovo. Cara, foi até muito louco. Eu coloquei lá ovo dentro da minha bolsa, leite. Eu levei todos os ingredientes pra poder fazer o cupcake. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava lembrando, assim, de algumas situações engraçadas que aconteceram, né, ao longo da nossa vida, assim, juntas, né, com o Tom e aquele outro povo, porque mesmo com todas essas merdas,
outras, tinha um dia ou outro, assim, alguma situaçãozinha ou outra que era engraçadinha, que era legal, sabe? E aí eu tava lembrando disso, eu falei, nossa, você lembra daquele dia que aí o Tom falou não sei o que e tal, e eu rindo, aí eu falei, tipo, não, o Tom é doido, né, não sei o que. Aí do nada, tipo, ela me interrompe. Aquele dia no shopping, depois que você foi embora, eu e o Tom nos beijamos. A gente ficou. Talvez nós vamos começar a namorar. Aí ela deu as costas assim e ficou com um beiço assim esticado pra frente. E eu fiquei tipo, hã? Aí eu falei, tá. E foi bom? Tipo, você gostou? Aí ela não respondeu. E eu lá na casa dela, tipo, eu tava na casa dela, tava fazendo brigadeiro pra gente colocar em cima do cupcake. Os cupcakes estavam assando. Aí ela ficou com cara de bunda. Ficou sem conversar comigo direito até eu ir embora. Eu fiquei tão assim desconfortável que na hora de ir embora eu nem lembrei de levar a cupcake pros meus parentes. Tipo, ficou tudo lá na casa dela. E aí, se não me engano, eu acho que essa foi, tipo, a última vez que a gente se viu pessoalmente, assim, sabe? Porque aí depois as coisas meio que foram ficando de mal a pior, porque ela começou a sair com o Tom e eles tiravam foto deles lá juntos saindo e eles não estavam namorando, porque o Tom me mandava mensagem e ele falava que eles não estavam namorando, que eles não estavam nem ficando nem nada, mas a Hermione me mandava mensagem falando que eles estavam ficando, que eles estavam namorando, tinha aniversário na casa dele, tipo aniversário da mãe dele, e aí ele convidava ela, eles saíam juntos, eles iam pra todo lugar e eu tipo assim, tá, ok, né, eu tô sendo totalmente excluída da amizade. E eu lembro que naquela época eu pensei algo tipo assim, cara, como é que você vai forçar duas pessoas que claramente não estão nem aí pra você a ficarem aí pra você? Aí eu só meio que fui assim deixando de lado. Nesse meio tempo chegou meu aniversário, né, fatídico, e a Hermione me ligou, né, já falei isso, nunca mais a gente conversou, até porque nesse meio tempo eu entrei numa maré muito bizarra na minha vida, e ainda morando com esses parentes, que não era uma convivência boa, e aí eu acabei apagando todas as redes sociais, que de certa forma eu tinha ela, e aí eu ia atrás dela, sabe, de vento em popa dessas redes sociais, Facebook, Twitter, o Tumblr mesmo, e ela respondia assim e tal, mas eu vi até que ela tava parando assim de responder, ou então ela respondia como se eu fosse uma fã dela. Uma das últimas interações que a gente teve online, que foi, acho que foi nesse dia assim mesmo, depois que aconteceu da ligação, né, no meu aniversário. Tipo assim, ela fazia uma junção da palavra gay com o nome do Tom. E aí eu achei engraçado aquilo, e aí eu fiz uma publicação no Facebook falando que eu tava com saudade, né, da Hermione linda e do Tom Gay Riddle. E aí ela ficou tipo, por que você chamou o Tom de Gay Riddle? Aí eu fiquei, porque eu vi você chamando ele disso e eu achei engraçado. Eu não gosto que as pessoas ficam usando os apelidos que eu dei pros meus amigos como se elas tivessem inventado. Aí eu falei, mas eu não falei em momento algum que foi eu que inventei. Ela, por favor, só apague e me desculpe. Tá, na memória eu apaguei. Tanto é que quando eu fui apagar eu vi que o Tom, ele tinha respondido, saudades de você também, Ferdi. Aí tá, ok. Apaguei todas as minhas redes sociais e fiquei assim, um tempão sem nenhuma rede social. E nesse meio tempo, né, um monte de coisa acontecendo. Ah, como naquela época eu era também muito insegura, eu ficava botando muito em evidência, né, os erros assim que eu cometi, e eu nem me lembrava dos erros também que ela cometia. Tanto é que uma vez um grupo de meninos assim da minha sala, que não eram os roqueirinhos, eles pegaram uns galhos de umas árvores e eles começaram a me bater com os galhos, ao ponto de que um deles até tentou enfiar um galho da árvore na minha bunda, como se fosse um pênis. E aí doeu, mesmo que eu tava com a calça da escola, eu senti, de certa forma, o impacto, né? E aí eu tomei aquele susto também, porque é constrangedor. E aí eu comecei a chorar e todo mundo começou a rir e a Hermione não fez nada, porque tipo assim, não era com ela mesmo, sabe? Se alguma menina popular, assim, da escola vinha falar com a gente e aí as meninas começavam a meio que dar ideia pra mim, ela ficava me olhando com cara feia, tipo assim, cala a boca, por que você tá conversando com elas? Até porque teve uma época que, quando ela parou de vez, assim, de conversar com o surfista, um dia a gente conversando, eu contei pra ela tudo e eu falei pra ela mesmo, assim, que pouco tempo antes de eu conhecer o roqueirinho, né, eu e ele paramos e falei pra ela mesmo, assim, né, que eu me arrependia, que eu sabia que aquilo era errado e que eu reconhecia que aquilo era uma insegurança minha. Eu não gostava
gostava dele, essas coisas. Eu gostava de perceber que de certa forma ele me desejava. E aí ela entendeu, até porque naquela época ela já não estava mais conversando com ele. Pra mim ela falou que ela entendia e até mesmo ela falou que ela também já tinha feito assim algumas coisas parecidas, por ela também ter algumas inseguranças e tal. Só que aí ela ainda fazia todas essas coisas, sabe? Deixava as pessoas me tratarem mal, não só o grupo dos roqueirinhos. Inclusive ela até uma vez falou pra mim, tranquila, que uma menina que era até da escola dela, era uma bruxinha superdotada, né, de Hogwarts. Ela via eu e a Hermione interagindo uma com a outra no Tumblr, ela entendeu que eu era amiga dela, me adicionou também. E aí ela falava mal de mim pra Hermione por conta dessa situação passada com o surfista. E diz a Hermione que ela falava pra essa menina que ela tinha se arrependido. Tinha uma outra amiga da Hermione que amava ficar fazendo post no Facebook como se eu fosse burra e só ela e a Hermione é que fossem as inteligentes e superiores. E aí um dia eu lembro que o Tom, ele entrou numa dessas publicações e meio que começou a me defender. Aí essa menina ficou toda sem graça e já se tratando como se ela fosse uma pessoa inferior. Não sei, né, cara? Internet, às vezes a pessoa digita uma coisa, você acha que ela quis dizer de um jeito, mas ela quis dizer de outro. E aí eu lembro que, como eu comecei a perceber que ela tava usando palavras, assim, de inferioridade pra falar de si mesma, eu me lembrei de como eu me sentia e aí eu já fiquei toda assim, falando pra ela não se sentir daquele jeito, pra ela não ficar assim, que ela era linda, que ela era especial. E aí até então parecia que tudo meio que terminava bem, mas aí essas coisas continuavam a acontecer até que tá, né? Veio essa época, eu apaguei tudo e literalmente o que me fez criar Facebook, só o Facebook de novo, foi quando eu tava no terceiro ano do ensino médio já. Apareciam uns trabalhos assim de escola. Eu tinha o WhatsApp, mas eu só usava ele pra falar com família mesmo, né? Coisa de precisão. E sei lá, eu tava tão traumatizada com essa coisa de conviver com pessoa. Eu tava com uma fobia social tão bizarra, ainda mais por conta de tudo que eu passei com a Lady Gaga e com a Copycat, né? As meninas que fizeram bullying comigo, e eu ainda vou gravar um vídeo falando detalhadamente sobre tudo isso. E aí eu criei esse Facebook de novo. Acredito que o Tom deve ter visto e ele me mandou solicitação. Qual foi a minha não surpresa, né? Quando ele me chamou assim pra conversar. Até então eu lembro que a gente só jogou conversa fora. Ele ficou falando que eu sumi, eu não entrei muito em detalhe. Eu só falei que eu tinha dado uma enjoada de rede social. E aí ele perguntou se eu ainda conversava com a Hermione. Eu falei, né, que ela não conversava mais comigo, mas eu não entrei em detalhes, assim, né, sobre essa situação dela ter me ligado no dia do meu aniversário, etc, etc. A gente ficava, tipo assim, de vento em popa, falando uma coisinha ou outra, um com o outro. Péssimo dia, eu lembro que era mais um horário, assim, da noite, e o Tom veio me mandando mensagem. Eu não lembro qual que foi, assim, o estopim da conversa, que ele chegou pra mim, assim, e falou, tá, mas você sabe que eu era doido por você, né, Ferdi? O quê? Eu já fui doido por você, eu era louco por você. Quando você entrou lá na escola, eu até cortei o cabelo pra te chamar a atenção. Eu percebia que você era meio roqueirinha, aí eu comecei a me caracterizar de roqueiro também, comecei a escutar mais rock, eu te chamava pra conversar, eu elogiava seus desenhos e realmente ele fazia essas coisas mesmo. Só que, sei lá, pra mim ele só era um carinha que tava tentando ser legal, tava tentando ser gentil, sei lá. E aí eu fiquei, uai, cara, mas você ficou com a Hermione, você beijava a Hermione. Aí ele começou a falar, olha pra você ver, numa primeira instância ele começou a falar que ele começou a ficar com a Hermione pra tentar chamar minha atenção. Aí eu fiquei, não, cara, eu não creio que seja isso, não creio que você é essa pessoa, porque a Hermione me falava que chegou num ponto até que próprias pessoas da sua família, tipo sua mãe, seu pai, convidava ela pra ir nos aniversários seus. Tipo assim, aniversário da sua mãe, a Hermione tava lá. Você e a Hermione postavam foto, tipo assim, no meio de uma quarta-feira, a Hermione na sua casa, no seu quarto, sozinha, com você. E ele falou, porque tinha esperança de que isso ia chamar a sua atenção e, sei lá, ia te deixar com um certo ciúmes, ia te fazer querer ficar comigo. E eu fiquei tipo, cara, eu não ficava com ciúmes, eu só ficava chateada porque eu via que vocês não se importavam comigo. Vocês saíam, vocês faziam coisas legais,
pais, você ia nos aniversários da família da Hermione, e a Hermione ia nos aniversários da sua família, e era como se eu não existisse pra vocês. E aí eu não lembro, de fato, assim, pra que rumo a conversa foi tomando, que ele começou a falar que ele não queria nem a Hermione, nem eu, ele queria, na verdade, a fofinha. Ele falou que achava ela gata, que achava ela gostosa. E que ele queria chamar a atenção dela, por isso que ele começou a aproximar de mim e também, de certa forma, ele começou a aproximar da Hermione. Cara, eu lembro que eu tava tão confusa, eu lembro que eu tava com ansiedade de ficar vendo aquele menino tosco falando aquelas coisas, que eu não lembro, de fato eu não lembro, assim, as palavras certinhas que eu falei, mas eu lembro que eu descasquei ele. Eu fiquei tipo, véi, você percebe o tanto que você tá sendo bizonho? Eu não usei essas palavras certinhas e como eu não lembro exatamente o que eu falei, eu só lembro que eu dei uma lavada na cara dele. E eu sei que ele até ficou assim, nossa, mas você deu uma lição de moral agora pra mim, hein? Eu fiquei, não, velho, que saco. E aí, meio que a conversa foi levando por uns outros rumos. E ele começou a falar que teve uma época que ele até começou a gostar da Hermione mesmo, mas aí ele via que ela era muito arrogante, ela se achava, principalmente depois que ela entrou em Hogwarts, né? Ela começou a ficar só quem era de Hogwarts que prestava. E ela ficava nesse rompante também, né? Jesus me ama e não ama você. Eu sou cristã, você vai para o inferno. Ela ficava desse jeito, cara. E aí ele começou a dar em cima de mim, freneticamente. Começou a falar que ele era doido comigo, que ele achava que eu tinha um corpaço, que ele achava que eu era muito legal, porque eu gostava de videogame, que eu gostava de rock, e ele sempre gostou disso em mim. Isso assim, a conversa foi, né, se expandindo para outros dias. Isso não aconteceu tudo numa mesma noite. E ele ficava nessa, toda hora que ele entrava nesses flertes assim pesados, eu meio que desconversava, ou eu parava de responder e ia dormir. E aí no outro dia eu só falava, ó, foi mal, dormi aqui, bom dia, tenha uma ótima semana, né? E meio que ignorava assim a existência dele pra ver se ele parava. Ah, e eu não tenho vergonha assim, entre aspas, de admitir isso, mas eu sei que chegou num certo momento, assim, num dado momento que eu comecei a meio que criar um interesse nele também. Eu fiquei, cara, independente das coisas assim do passado, né? E aí no instante que eu comecei a corresponder os flertes, ele ficou estranho e começou a me tratar super mal. Ficava me tratando como se eu fosse esquisita, como se eu fosse burra, como se eu tivesse enxergando sentimento onde não tinha. E ele ficava nesse chove não molha. Até que chegou num dia assim que eu não aguentei, eu falei, cara, tá, beleza, qual que é a sua? Você fica nessa aí, uma hora fala que era doido comigo, outra hora fala que era doido com a fofinha, outra hora fala que era doido com a Hermione. Só faltou falar que era doido com a bonitona também. Você e a Hermione faziam aquelas coisas comigo. Nenhum de vocês nunca me defendeu dos roqueirinhos, nunca me defendeu do bullying da galera que fazia comigo lá na escola. A única vez que você fez alguma coisa assim que eu poderia dizer que foi algo positivo assim, né, na nossa amizade, foi quando aquela amiga lá da Hermione ficava fazendo aqueles posts esquisitos e você foi lá e me defendeu, né, como se só eu tivesse cometido erros na amizade, sendo que os erros assim que eu cometi, como por exemplo a talaricagem, eu reconheci, eu pedi perdão pra ela e eu nunca mais fiz, entendeu? É até meio doloroso falar isso em voz alta, que é horrível ser ludibriada. Ô, merda. Eu joguei essas coisas tudo na mesa e falei, qual que é a sua? O que que você quer comigo? Você não quer só ser meu amigo? Eu não vou dar detalhe porque eu não lembro de muita coisa, então pode ficar muita coisa vaga, mais do que já tá ficando, que eu sei. Também porque eu não fico tentando dar muito detalhe pra, sei lá, não correr o risco de expor, né? E também porque as poucas coisas assim de detalhe que eu lembro são coisas muito constrangedoras, né? E eu não quero que ninguém fique golfando enquanto tá escutando. Até porque eu tenho amor à minha dignidade, né? Fernanda do passado tá enterrada lá, crucificada do lado de Jesus Cristo, mas mesmo assim, dá até um ciricutico quando eu lembro dessas coisas. Misericórdia. Quando eu dei essa cutucada nele, né? Tipo, tome uma atitude, cara. Simplesmente essa foi a resposta dele. Primeiro, ele não respondeu na hora, ele visualizou e ficou uns 3 dias sem responder. E aí eu só ficava assim, ok, eu não vou ficar chamando, né? Passou os 3 dias, eu mandei só uma interrogação. E aí ele respondeu desse jeito. Oi, Ferdi. Desculpe não ter respondido. É que talvez hoje eu vou começar a namorar com uma menina. Sabe quando você fica, tipo, em silêncio? Porque você não encontra palavras pra descrever o que você tá sentindo? Eu lembro que eu fiquei com um nojo
que eu só, tipo assim, apaguei a conversa e esqueci que esse cara existia. E, gente, qual que foi a minha não surpresa quando não passou nem uma semana e de noite, mais uma vez, ele veio me mandar mensagem. E aí ele veio falar algo como, tipo assim, nossa, que foto sexy. E aí eu, nó, véi. Eu já tava tão estressada por causa de um monte de coisa e ainda vem mais essa gotinha no copo. Meu Deus, como causou uma avalanche. Eu lembro que eu soltei os cachorros nele, eu chamei ele de um monte de coisa, chamei ele de falso, chamei ele de um monte de coisa. E aí ele não respondeu nada. Passou um tempo mesmo, tipo coisa de quase um ano. Eu me arrependo disso que eu fiz, eu não faria isso de novo. Eu sei que eu tava fazendo uma limpa assim no meu celular, E aí eu vi que no WhatsApp tava aparecendo como se ele tivesse excluído meu número, sabe? Tava só aparecendo a foto de perfil dele, não tava aparecendo status nem nada. E isso é um sinal, né, que a pessoa pode bloquear lá. E aí a Fer de idiota, né, extremamente insegura, extremamente tupetuda, eu fui lá e mandei um textão pra ele. Na verdade, eu não sei se foi um textão, mas eu mandei umas mensagens, tipo assim, meio desaforada, sabe? Meio peitando ele. Você apronta todas e quem tinha que ter excluído seu número era eu, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo, né? Enchi o saco. E aí ele respondeu uma coisa, tipo assim, não excluí seu número, não. É que eu troquei de telefone mesmo, tipo, né? Trocou de chip, aí acabou perdendo uns contatos. Eu não lembro o que eu respondi, de fato, eu não lembro o que eu respondi, que ele respondeu algo mais ou menos assim: Verde, eu tô esperando o dia que você vai me pedir desculpa e a gente vai voltar a ser amigo como sempre. Porque se você tá tentando voltar a ser minha amiga, você tá fazendo isso muito errado. E aí foi aí que eu fiquei nervosa mesmo. Eu lembro que eu falei alguma coisa assim: se tem alguém que tinha que pedir desculpa pra alguém aqui é você, pedir desculpa a meu respeito. Eu fui soltando tudo a respeito, né? Todas essas coisas que ele falou, que você ficava dando em cima de mim, na hora que eu te cobrei a atitude, você veio falar que não queria namorar com ninguém, mas aí você continuava a dar em cima de mim, e aí não passou 2 dias, você falou que ia começar a namorar com outra menina, que você é um sem vergonha, que você é um isso, que você é um aquilo, e ele só ficava assim, kkk, kkk, tá, né? KKK, KKK. Aí eu fui lá e bloqueei ele. No momento que eu bloqueei ele, tava até saindo fumaça do meu dedo, velho. E eu ansiosa, e eu, não, velho, que bosta de ser humano, mas eu não faria isso hoje em dia, velho. Ai, não faria. Tudo bem, Ferdi, você era uma adolescente chata, você era uma adolescente insegura. Mas mesmo assim, velho, você lembra dessas coisas, você fica assim, não, o que eu tinha na cabeça tinha era nada. Que bosta. Aí, velho, eu não tô zoando com vocês. Até minha parente mesmo, assim, que estudava, né, na mesma escola que eu, o Tom e a Hermione, ela falou que o Tom, como tinha ela adicionado, né, ela de vento em popa viu algumas coisas que ele postava no Facebook. Ela falou que ele postava umas coisas bem de drogado. Não sei, né, o que significa post de drogado, se ele postava trem fumando, sei lá. Mas ela falou que ele postava umas coisas bem tristes, assim, umas coisas bem depressivas. E não faz muito tempo atrás, coisa de 2 anos atrás, eu entrei no Instagram e eu vi que tinha uma solicitação de amizade dele. Não vou nem responder, não vou excluir a solicitação, né, que a carapuça sirva. Aí a solicitação dele ficou lá uns 3 dias, aí depois sumiu. Nunca mais eu ouvi falar dele. Ah, velho, que bosta, né? Eu não vou negar, né? Como eu já falei, houveram alguns momentos, assim, que eu olhava pra ele e eu ficava, até que ele é gatinho, até que ele é legal, mas aí ficava nesses deslizes. Cara de confusa já bastava eu. E honestamente, não vem nem na minha mente procurar saber o que Hermione, o que Tom tá fazendo da vida. Na verdade, uma vez, teve uma época que o Instagram ele era um porre, porque o explorar, ele não era baseado no seu algoritmo, né? O que você pesquisava, o que você se interessava. O explorar do Instagram era literalmente uma junção de tudo que os seus seguidores curtiam. E aí começou a aparecer uns trem da Kéfera. Eu vi um comentário de uma pessoa, e aí o comentário dessa pessoa colocou um arroba Hermione, não sei o que. E aí o comentário ela elogiando a sobrancelha da Kéfera. Eu não estou acreditando. Só que isso foi assim, um tempinho antes do Tom vir falar comigo e acontecer essas últimas interações aí bizarras. E aí eu só entrei assim no perfil e vi que era a Hermione. Eu não fucei, não. Eu só, tipo assim, cliquei e abri o perfil. E, cara, ela tava muito diferente e ainda tava com esse rompante de sou a melhor do mundo, sou a mulher mais inteligente do mundo, ninguém é melhor que eu. E assim como eu, ela tava passando por aquela fase de olha, eu sou diferente
diferente das outras meninas, porque as outras meninas fazem progressiva e eu deixo meu cabelo natural. Mas, velho, eu lembro que eu até senti um trem estranho, uma sensação de tipo assim, nossa, será que aconteceu mesmo? Sabe? Sei lá, velho. Não sei se é por conta da maturidade, né, de tudo que a gente vai passando assim, mas se eu pudesse voltar atrás, misericórdia, eu nunca teria largado a fofinha, nunca teria largado a bonitona. Ai, meu Deus do céu, independente de nenhuma das duas, de certa forma, demonstrarem interesse nas coisas que eu gostava, né, como videogame, rock, mas ainda assim elas eram tão legais, sabe? Do jeitinho delas, era tão bom estar perto delas, era tão gostoso, elas eram tão calminhas, tão gentis. E eu larguei tudo isso pra ficar numa pseudo panelinha onde eu pseudo me senti aceita, sendo que o que aconteceu na verdade foi o extremo contrário. Ou vocês não é doido de eu ficar sabendo que tem gente que acompanha esse canal e gosta das coisas que eu falo, de ficar de panelinha não. Tá? Você pode ter as coisas que você gosta, não tem disso não, sabe? Se a pessoa te respeita, você respeita ela, e vocês dois têm amizade, vocês têm conexão, e eu sei que é o bem dele, ele quer seu bem, é o que importa, porque de nada adianta vocês terem coisa em comum e ficar um ludibriando o outro pelas costas assim. Sério, panelinha não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, é tudo um bando de gente insegura que não teve o amor da mamãe e do papai. E é isso aí, um vomitando a insegurança do outro na cara um do outro. E no mais é isso aí, finalizei o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, uma xícara de chá. Até a próxima e bye bye.